Hoje eu vim aqui conversar contigo sobre o segundo elemento do conceito de tributo, uma ferramenta fantástica, uma ferramenta extraordinária, que eu tenho certeza que vai trazer uma solidez muito grande para a sua atuação no direito tributário. É algo que parece simples, mas é extremamente profundo, extremamente detalhado e que tem implicações enormes na atuação no direito tributário. E eu tenho certeza que se você souber trabalhar essa ferramenta com a profundidade que eu vou discutir contigo aqui nesse vídeo, você vai ter bons resultados na advocacia. E isso significa excelentes resultados para o seu cliente e, claro, resultados extraordinários para você como advogado, como advogada. Então, vamos lá, vamos conversar sobre o segundo elemento do conceito de tributo. Então, olha lá. Lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, lá no começo do código, algo muito importante porque mostra o que eu já tenho falado aqui para você, a importância de você conhecer os fundamentos básicos em profundidade. E você vai ver nesse vídeo como que, na verdade, pouca gente conhece essa atuação. Vamos lá? O artigo 3º do Código Tributário Nacional diz que o tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Então, o tributo é sempre uma prestação pecuniária que deve ser paga em moeda, em dinheiro, em pecúnia. No caso do Brasil, em reais. Veja então que, quando eu falo isso para você, o que você precisa perceber é que tributo não pode ser cobrado em natura, em víveres, em mercadorias. O tributo só pode ser cobrado em uma moeda, em uma riqueza líquida. Isso pode parecer bobo, pode ser algo que a gente fala assim, olha, tá bom, Bruno, mas o tributo é pago em moeda? Isso é óbvio. É óbvio. Não é não. Sabe por quê? Se você analisa a situação, por exemplo, de um produtor de laranjas, e esse produtor de laranjas produziu hoje lá na colheita 1000 caixas de laranjas. E digamos que ele paga um imposto sobre a produção de laranjas, a alíquota de 10%. Se o fiscal tributário chega lá para cobrar do produtor de laranjas, escuta, eu vou cobrar o seu imposto sobre a produção de laranjas, 10%. E o produtor diz, eu não tenho dinheiro para te pagar. O fiscal pode chegar e falar, ó, então são 1000 caixas, eu vou levar 100 caixas de laranja, que são 10% da sua produção? Não pode. Não pode. Por quê? Porque o tributo é uma prestação pecuniária em moeda, ou em algo que exprima o valor de moeda. Nós vamos ver isso, talvez a gente converse em um outro momento, sobre selo, estampilha, papel selado, processo mecânico. Isso é uma outra coisa, isso é matéria de pagamento. Agora, não se esqueça, não se pode ser cobrado tributo em víveres. É isso que é muito importante que você tenha uma concepção. Não se pode cobrar o tributo de modo material. Isso significa, então, que a cobrança do tributo não pode tomar uma propriedade. Tanto que o tributo tem um princípio específico sobre isso, que é o princípio do não confisco. Ele não pode esvaziar a riqueza. No caso da atividade econômica, e aqui está o pulo do gato, o tributo não pode impedir o exercício da atividade econômica. E por que isso? Porque o tributo é uma prestação pecuniária em moeda. Ou seja, ele é uma prestação pecuniária no produto daquela produção da riqueza, e não da riqueza em si. Se a gente volta, por exemplo, do produtor de laranjas, para que ele tenha dinheiro para conseguir pagar o tributo e todos os outros custos que ele tem, ele precisa vender as laranjas. Se o fisco tomar uma parte das laranjas, ele não vai conseguir vender as laranjas e não vai conseguir continuar tocando o negócio dele. Faz sentido para você? Essa que é a ideia. Então, na medida em que nós temos um elemento que diz que o tributo é pago em moeda, isso significa que o tributo não pode tolher a pessoa do fundo de direito, daquela propriedade econômica, da base de incidência tributária. Então, se o tributo incide assim, o que isso significa? Significa que, quando a gente olha lá no direito financeiro, a classificação do tributo como receita derivada, o tributo é uma receita para o Estado que deriva da riqueza de outrem. Ao contrário de uma receita originária. Por exemplo, se o próprio Estado tivesse a plantação de laranjas, aí isso é uma receita originária, o próprio Estado está criando a riqueza. Mas nesse caso não.
O Estado está derivando a sua receita da riqueza de outrem. Isso que é o tributo. Agora, o que acontece se o Estado for lá e arrancar as árvores de laranja, as laranjeiras, né, do pomar aí do nosso produtor de laranjas? Gente, aí acabou a produção de laranjas. Vejam que na prática isso tem uma implicação fantástica. Por exemplo, se a carga tributária, junto com toda a dívida consolidada do seu cliente, chegou ao ponto de simplesmente impedir a atividade daquele cliente, nós tivemos aí pandemia, você tem vários problemas econômicos, as crises são cíclicas, não é verdade? E aí, se você se depara com essa situação, qual é o melhor fundamento que você tem? O fato de que o artigo 3º do Código Tributário Nacional determina que tributo é uma prestação pecuniária em moeda e não in natura. Portanto, o tributo não pode impedir o exercício da atividade econômica. Se a tributação impede o exercício da atividade econômica, aquele tributo perdeu a razão de ser. E é aí que a gente tem um fundamento muito sólido, não porque tem precedente de tribunais superiores ou do TJ do seu estado, ou porque você já ouviu fulano falar da tese A, B e C, não é por causa disso. É por causa do que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nós temos um fundamento muito sólido, por exemplo, para conseguir uma decisão judicial que defira uma penhora de faturamento para pagamento dos tributos. Olha, em vez de nós termos um parcelamento nos termos que a lei permite já como moratória, ou em vez de nós termos uma penhora de bem, um depósito do montante integral para garantir aquela execução, nós vamos oferecer em penhora 4% do faturamento da empresa. E 4% do faturamento da empresa vão ser depositados todo mês numa conta até que aquilo vá suprir, né, o que tem que ser pago para a administração a título de tributos. Desse modo, a empresa continua trabalhando e só se a empresa trabalhar é que ela vai conseguir pagar os tributos para o fisco e o fisco vai manter aquela atividade econômica rodando, gerando emprego, gerando renda e também tributos. E por que não dizer lucro também para o dono do negócio? Vejam que essa é uma aplicação de extremo valor prático que vem da compreensão muito profunda do sentido de algo que parece simples, o segundo elemento do conceito de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda. Se não tem moeda para ser arrecadada, então o tributo não tem como ser pago. Você até pode me questionar, escuta, professor, mas numa execução fiscal não pode haver uma penhora de bens, não pode haver um sequestro de bens e aquele bem ser liquidado para pagar o tributo? Pode, claro que pode. Estamos falando em matéria processual. Se nós temos numa execução fiscal um procedimento em que o devedor não se manifesta, não apresenta bens, não apresenta garantia, não embarga a execução, não apresentou uma exceção de pré-executividade, aí, gente, não tem qualquer perspectiva de que o negócio esteja rodando. E aí, por isso, os bens vão embora. Agora, se você consegue atuar tempestivamente no processo e demonstrar um fundamento que é tão básico, mas tão sofisticado quanto esse que eu apresentei para você, aí sim você consegue bons resultados nesse sentido. Em conclusão, perceba que nós temos um elemento extremamente rico lá no conceito de tributo, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda, ou seja, o tributo não pode ser cobrado em víveres, in natura. Uma interpretação muito profunda disso é: a exação tributária, a cobrança de tributos, não pode impedir, não pode eliminar o exercício daquela atividade econômica. Fica a dica aí para você.